E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Morelo por aí, eu sou o Junão, essa é a Bia. A gente vai hoje responder perguntas que vocês mandaram aí no nosso Instagram, @Morelo por aí. Se você não segue, você caiu de gaiato aqui nesse vídeo, já segue lá. São 6 meses, né, de Isso, Canadá. a gente tá completando agora 6 meses, vai fazer agora, depois de amanhã, né, basicamente, 6 Depois de meses amanhã. que a gente pisou aqui no Canadá. E a gente colocou essa caixinha lá no Instagram para vocês mandarem pergunta e também a gente falar um pouquinho da nossa percepção sobre o país durante esses meses que a gente tá aqui. Então é isso, né? Vamos para a primeira pergunta aqui. A primeira pergunta é da Natália Luiza. Pergunta: conta tudo sobre adaptação, cultura, comida e o frio. KKKKK. E aí? Então, pra mim, o que eu acho que foi mais difícil da adaptação, que a gente ainda está se adaptando e aprendendo, é justamente o fato de aprender tudo de novo, aprender como as coisas funcionam, como é as burocracias do país, como é o sistema de saúde, como é para fazer a declaração de imposto de renda, Até né? coisas Tudo... básicas, tipo andar de ônibus, transporte público. isso foi o mais... A gente tá lavando louça. Ó, a gente vai falar da lava-louça também. Aí tá fazendo um barulhinho, mas já para. Então eu acho que em relação à adaptação foi mais isso mesmo, de aprender as coisas, que a gente ainda tá aprendendo muita coisa, né, sobre o país, como as coisas funcionam. Mas em relação à vida aqui mesmo, assim, a nossa rotina tá bem parecida com a do Brasil até, né? A única coisa que muda bastante é o inverno, né? O inverno é uma outra coisa que requer uma adaptação. Falando do frio, né? A gente vai chegar... Tem outras perguntas aqui, as pessoas são sempre muito curiosas, né? Quanto ao clima aqui no Canadá. O frio, você precisa dar uma adaptada mesmo, que o frio realmente é... Você acha que não, você tá no Brasil, você fala, não, principalmente quem é do sul do Brasil. Ainda mais você fala que você gosta de frio, né? Eu ainda gosto, eu adoro o clima daqui, é um dos pontos que eu mais gosto, mas quando você tá no Brasil, principalmente quem é do sul do Brasil, que lá faz, né, 0 graus de vez em quando, 1, 2 graus, mas tipo, menos 25 e você na rua. É uma coisa que você não tem como se preparar, assim, mentalmente pra sentir esse frio na pele, assim. Mesmo com um casaco, né? A gente comprou um casaco muito bom. No primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente já foi numa loja e comprou e pagou super barato nos casacos também. $50. Foi $60. Ele é perfeito, assim, realmente, tipo, a gente coloca ele e não sente nada na parte que Só tá que se coberta. você deixar um fiapinho de pele à mostra, o vento frio vai entrar ali, pode ter certeza. O rosto também, a gente não tinha prestado muita atenção nisso, assim, antes de vir pra cá, sobre o quanto isso ia afetar na pele também, né? O clima, assim, afeta muito na pele. Então, a gente testou vários cremes e aí comprou umas balaclava também pra usar, assim. O olho também fica muito seco com o vento gelado. Então, o inverno, o frio extremo, assim, é bem cabuloso mesmo. O frio é punk, tem que vir preparado, tem que gostar. Se não gosta, nem... Realmente falando sobre isso, assim, que a gente vê muita gente que no Brasil já reclama do frio e quer vir pro Canadá, mas sabendo que aqui é um frio muito grande. Tipo assim, a gente gosta do frio e ainda assim pra gente foi complicado. Imagine pra quem não gosta. Se você não gosta... Não tem como. E aí o que ela perguntou ainda sobre cultura e comida, a gente vai respondendo em outras perguntas, tá? Qual que foi o maior choque que tiveram nesses primeiros 6 meses? O Potato perguntou, né? O Alan. O grande Alan. Um abraço pro Alan Potato, nosso parceiro. Voltar de novo no ponto do frio. É um choque porque realmente é um frio muito diferente de tudo, assim. É muito gelado mesmo no inverno. A gente chegou no inverno também, então teve uma diferença muito absurda. A gente saiu do Brasil... 26 graus, 27 graus, quando a gente estava lá em Curitiba, chegou aqui e estava menos 17 de cara já. O outro choque, eu acho que até voltando na outra pergunta ali anterior também, que não é nenhum choque, mas é um choque / adaptação, é a segurança. Eu acho que dependendo do Brasil que você vem aí, a gente vem de um Brasil bem ruim, então dependendo do Brasil que você vir, a segurança daqui te espanta um pouco, assim, porque no Brasil você tá acostumado a ficar sempre, né, com a guarda alta, né, e aqui você meio que pode abaixar a guarda um pouquinho. Às vezes até eu tô andando na rua e eu tô tipo de boa, andando na rua, às vezes eu saio sozinha, assim, aí parece que me vê uma coisa, meu Deus, eu não tô prestando atenção nas coisas, eu tenho que prestar atenção nas coisas, mas na verdade parece que
vai acalmando um pouco, assim, de você não precisar ficar olhando todo mundo que tá vindo atrás de você, sabe? Óbvio que a gente tá numa cidade grande também, né? Que a gente tá em Toronto e ainda tem que ficar cabreiro ali, não ficar vacilando também de noite, não ficar indo pra uns lugares muito afastados. Mas pelo menos no bairro que a gente mora aqui é muito tranquilo. É tranquilo até demais, eu diria, pra região, né? Que a gente tá em Midtown aqui, pra vocês que... bota no mapa aí, Bia que edita os vídeos. Bota no mapa Midtown aí, é meio que um segundo centro da cidade, assim, né? Só que mais pra cima. Tipo, aqui tem a gente mora bem na esquina com uma rua comercial aqui. E mesmo assim é só essa rua, sabe? Basicamente, que é mais movimentada. Você vai uma quadra Desce pra uma quadrinha baixo, aqui, já é tudo tá mais residência, tranquilo. o pessoal tá, né, criança brincando, enfim, bem tranquilo. Então, o maior choque é esse, então. Se você vem de um Brasil perigoso, igual a gente veio, vai dar uma... Vai levar um tempinho até você baixar o ombro, assim, sabe? Relaxar um pouco e falar, pô, beleza, aqui eu posso ficar um pouco mais tranquilo. Ninguém vai me roubar do nada, né? Não vai vir 2 na moto do nada e levar meu celular, né? Bem tranquilo. A gente já saiu com essa câmera aqui gravando. Isso é tudo uma questão tranquilo. também, né? Da gente sair com o celular na rua, na mão, assim. No Brasil, eu lembro que a gente comprou o iPhone e a gente não tinha coragem de sair com o iPhone na rua. Eu só saía com o Android. Óbvio que é uma coisa Deixava o da iPhone nossa em casa. cabeça também, né? Muita gente no Brasil tem iPhone e sai tranquilo, mas a gente acabou optando por sair só com o Android, porque se perdesse, beleza, sabe? Sim. E aí começou a usar mais tranquilo aqui no Canadá. E é doido como a gente não sente, tipo, das pessoas estarem olhando, sabe? Você tá com uma... Tipo, no Brasil parece que a gente vê uma pessoa com o celular na mão, a gente já fica, meu Deus, não fica vacilando. Tá pedindo pra ser roubado. Nossa. Aqui ninguém tá nem aí, né? O povo passa. Mas esse Cada um é na sua. esse é um choque também que agora eu pensei sobre as casas serem abertas. Isso é uma coisa, gente, que dá vontade de ir lá bater na porta da pessoa e falar, gente, pelo amor de Deus, bota isso pra dentro de casa. Porque o povo deixa as coisas na varandinha, assim, da frente. Olha a diferença pro inverno. Quanto de árvore que tem agora. Tanto de verde. Olha o que eu falei das cadeirinhas pra fora ali. O povo deixa as cadeiras assim na sacada, assim, na frente da casa. De boa. Aqui, ó, tanto de coisa. Olha o tanto de coisa, gente, por fora. E a gente foi pegar um café aqui perto de casa esses dias e aí tem um corredorzinho. As casas aqui, a maioria, né, não é grudada uma na outra, igual a gente tem no Brasil, assim, nos bairros comumente, né? Tem uns espaços entre as casas, que é onde o pessoal bota a lata de lixo, né, as coisas do tipo. E a gente passou ali perto do Starbucks ali, que a gente foi com umas 5 bicicletas, assim, só largadas no corredor, assim. Não tinha nem cadeado, Largado sem assim, nada, tava lá. tava ali, entendeu? Bicicleta boa, entendeu? Tipo, Pior que bate uma coisa assim, gente, pelo amor de Deus. E ainda tem uma questão de que aqui eles colocam muita coisa pra doação, às vezes na frente de casa, assim, tipo cadeira, brinquedo de criança, assim, deixa ali na frente, sabe? Pra quem quiser pegar, leva embora. Só que às vezes a gente fica até meio assim, com medo de pegar alguma coisa, de não saber se realmente é pra doação ou não, porque o povo realmente deixa as coisas na frente da casa, na assim, dúvida, às vezes. pergunte, tá? Na dúvida é melhor perguntar ou ver se tem a plaquinha lá de doação, né, e tal. Mas aqui mesmo no nosso bairro, de vez em quando eu passo andando ali, e aí o povo deixa cadeira, assim, na parte de fora, também deixa brinquedo de hóquei, que aqui as crianças brincam com hóquei, aí fica os golzinhos, assim, sabe? Fica pra fora, negócio de basquete também. O negócio de basquete não é preso com parafuso no chão. Ele tá solto ali, qualquer pessoa podia passar e pegar. Um pouco isso, né? É Não muito tem doido. muro nas casas, tipo, qualquer pessoa pode chegar na porta de outra pessoa, na janela de outra pessoa, Isso. a qualquer momento. Isso é muito bizarro. É muito estranho também, porque às vezes parece que a gente tá passando dentro da casa da pessoa. Às vezes nós tá numa calçada, assim, andando, parece que tá no quintal dela ali. Esse negócio das casas serem abertas, pra gente, quando a gente for morar numa casa, eu acho que vai ser algo muito estranho. Eu vou ter que colocar pelo menos uma cerquinha. Mínima Algumas- que seja. algumas Pode ser de casas- meio metrinho, assim, só pra demarcar. porque Só é foda. pra limitar ali. Tem algumas casas que tem uma cerquinha assim, mas é uma cerquinha só decorativa mesmo, né? Não é nada pra impedir de entrar. Ó, mais uma pergunta do Alan aqui foi se o pessoal é receptivo.
E eu vou dizer que não. Eu vou começar dizendo não, porque pelas primeiras interações que a gente teve logo que a gente chegou, que foram no aeroporto, que foi com o oficial de imigração, uma moça do aeroporto lá e uma outra tia que era uma policial da imigração lá também, que você passa por essas 3 pessoas antes de você poder pegar a sua mala, fazer documento e tudo mais. O oficial da imigração foi absurdamente grosso com a gente. A gente tem trauma com ele até hoje. Eu tenho pesadelos com esse cara até hoje, assim, né? A Bia não conversou muito lá, eu que falei com ele, porque eu tava como aplicante principal. E ele foi muito grosso, assim, incisivo. E você não pode falar um pio, porque o cara, o seu destino tá na mão dele ali, né? Então você tem que... eu acho que é óbvio que ele tem que ter uma certa seriedade ali, né? Porque ele tá lidando com documentação e tudo. E com certeza deve chegar muita gente ali que quer passar a perna, né? E vem com documento errado. Chega gente de todo tipo, ele não sabe. Eu não julgo ele por ele ter feito assim, mas enfim, foi ruim. Aí, antes disso, a gente teve a moça do aeroporto, que na hora de passar o passaporte lá num negócio, acho que ler um QR Code lá, sei lá que porra que faz. Ela também não soube ensinar a gente a fazer, e meio que se vira aí. Meio que se vira. E pronto, e a gente, né, tipo, beleza, deu certo, a gente passou. Aí a policial, antes de falar com o cara da imigração, foi muito gente boa. Ela era imigrante também, deu pra ver pelo nome, eu acho que ela era latina de algum país latino, mas conversou tranquilo com a gente. A única coisa que eu não gostei dela é que ela fez eu jogar meu sanduíche de frango fora. Porque aqui, não porque sei não se pode vocês entrar sabem, com comida, né? Não pode entrar com frango. Eu acho que nenhuma carne que vem de outro país. Aí a gente comprou um sanduíche no aeroporto de São Paulo antes de vir pra cá, e o Júnior acabou não comendo no avião, e aí quando chegou ali teve que jogar, né? Mas assim, essa experiência do aeroporto ali, né? Uma pessoa foi mais tranquila e as outras foram mais grossas, né, e tal. Meio que foi nossa primeira experiência de comunicação com o país, então isso deu uma quebrada assim na gente, sabe? Porque foi logo que desceu do avião. Mas aí óbvio que depois aqui no país, né, a gente vivenciando aqui no prédio mesmo, com os restaurantes, lugares que a gente foi, a gente teve outros tipos de experiência, mas no geral, eu percebi que as pessoas realmente são muito, não digo nem de fechadas, mas elas são mais na delas. Elas não são que nem o brasileiro que é mais expansivo e chega e conversa e viu a pessoa no elevador já começa a conversar. Eu acho que dá pra fazer um comparativo com Curitiba aí também, porque quando a gente mudou de Campo Grande pra Curitiba, também foi assim, né? O pessoal de Curitiba é mais fechado. Tem um monte de amigo em Curitiba agora, né? Mas demorou bastante pra fazer esses amigos. É complicado mesmo, a galera é mais fechada. E tem esse paralelo aqui também. Quando eu cheguei aqui, eu tava mais animada, assim, de conversar com as pessoas, né? Porque ainda mais que a gente fica muito em casa, né? Que o Júnior trabalha home office. Eu também tenho a minha empresa que ainda roda no Brasil, né? E eu tô ainda trabalhando em casa também. Então a gente fica muito aqui só nós dois, sabe? Então, quando eu pegava o elevador com alguém, eu fazia questão de falar bom dia, boa tarde e também falar tchau. As pessoas se espantam, né? Só que aí eu comecei a perceber que as pessoas meio que parecem que acham ruim, assim, sabe? Elas ficam meio até sem o que fazer, assim. Meio que dá uma constrangida, talvez, na pessoa, assim. Ela fica meio sem saber o que responder. Você buga a pessoa completamente. Você dá um bom dia no elevador aqui pra alguém, a pessoa até trava, não sabe nem o que responder. Aí eu meio que comecei a parar, sabe? De falar com as pessoas no elevador. A não sei quando, às vezes entra uma pessoa que já cruza o olhar, assim, que a pessoa... Você vê que ela vai ser mais simpática, aí eu falo alguma coisa. Mas, no geral, agora meio que eu entro quieta e saio calada. E isso também é uma coisa que eu tava lembrando do porteiro. Dos porteiros aqui do nosso prédio. Que aqui é muito raro de ter portaria, né, nos prédios. Mas no nosso tem. E aí tem uns 4, 5 porteiros que fazem revezamento de turno, assim. E eu também, no começo, quando a gente chegou aqui, eu dava oi pra todo mundo. Toda hora que chegava, eu dava oi, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber como parece que eles se escondem atrás da mesa, assim. Atrás do balcão. Pra não comunicar. Tanto é que, no Brasil, quando a gente morava em prédio, quando a gente entrava no prédio, a porteira lá, né, ou o porteiro já ficava olhando, já dava oi, já dava uma boa tarde, A gente né? tinha o WhatsApp da porteira. E
eles, tipo, ficam olhando pra baixo. A gente entra e sai, eles ficam olhando pra baixo, assim. Aí eu fico até meio constrangida, assim, de ficar falando oi ou não, sabe? O pessoal é bem na deles aqui. É, são bem mais... Então, recepção é aquilo. Se você também for mais na sua, acho que você não vai ligar. Se você for uma pessoa mais extrovertida, boa sorte. Mas pelo menos você vai tomar as iniciativas, né? Pra fazer as conversas e fazer as coisas acontecerem. Acredito que também a gente não teve muito contato, assim, social mesmo, né? Com pessoas. Foi mais essas interações do dia a dia mesmo. Em restaurante também o pessoal é bem direto. Mas ao é difícil ponto. de saber também, porque pelo menos nos restaurantes que a gente vai, assim, 90% das pessoas são imigrantes. A gente dificilmente você fala com canadense mesmo, entendeu? Então, eu tava pensando até sobre isso, que às vezes o pessoal também tem um pouco de bloqueio em comunicar, assim, de falar oi, boa tarde, talvez com medo da outra pessoa puxar assunto e ele ter o inglês limitado, pela limitação do inglês Pode mesmo, ser também. né? Daí as pessoas acabam se fechando, assim, ainda mais sendo imigrantes, né? Mas, por enquanto, né, como eu falei, a gente não participa de nenhum grupo, assim, de pessoas, nem nada do tipo. Mas as experiências que a gente teve até agora, percebeu que as pessoas são mais na delas. Até com as pessoas do meu trabalho também, que tem alguns canadenses lá, o pessoal mais fechado. A Karine perguntou qual a percepção de vocês de Toronto em relação aos nossos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, né? E quando a gente estava no Brasil, a gente tinha uma visão, assim, sobre Toronto que, por ela ser a maior cidade do Canadá, né? Que seria meio como São Paulo. Antes da gente morar em Curitiba, né? Que a gente morava lá no Brasil, a gente tinha visitado São Paulo para ver se ia gostar de porque morar lá. todo o rolê foi que na época que eu fui fazer... Eu prestei o Enem para tentar fazer o ProUni para alguma faculdade de design. Que ia ser ou na Morumbi, de São Paulo, ou ia ser na FAI de Curitiba. E acabou que eu passei na FAI, mas a gente testou ir nas duas cidades antes para poder ver a vibe da cidade. E aí a gente não curtiu muito São Paulo, assim, porque é aquela muvuqueira toda. A cidade eu não achei muito bonita, particularmente. Não se sintam ofendidos quem é de São Paulo, mas eu não acho a cidade bonita. É muito antigo, né, as coisas e tal. E aí a gente tinha um pouco dessa visão sobre Toronto também. Achava que ia ser meio que assim também a cidade, sabe? Meio que uma São Paulo canadense. Mas, na verdade, eu não achei tudo isso. Assim, é uma cidade grande, obviamente, tem o seu trânsito, tem, né, todas as suas questões, mas eu achei muito mais parecida com Curitiba do que com São Paulo. Eu também, eu concordo. Eu acho que assim, é grande como São Paulo e organizado como Curitiba. É eu verdade. diria. Talvez esse seja o mix, assim. E quando eu digo grande, né, gente, se a gente for comparar a população aqui, fica irreal, né? São Paulo é absurdamente maior em número de população do que em Toronto. Se for contar todas as cidades ao redor aqui, acho que dá 6 milhões de pessoas. É ridículo. Não sei, não faço a mínima O tamanho ideia, é pequeno, entendeu? Em população, né? Em área é enorme, mas em população é bem pequenininho. Então não tem como fazer essa comparação. Mas a comparação de estrutura, a gente consegue fazer isso. Comparação de estrutura. Eu achei Toronto bem bonita, a cidade, assim. Até a parte histórica da cidade e tal, né? Eu achei bem bonito. O centro da cidade também é bem organizado. Eu discordo da Bia. Eu acho o centro de cidade horrível em todas as cidades. Todas as cidades que eu visitei. Tem essas questões, né? Mas... Todas as cidades que eu visitei na minha vida, o centro da cidade é feio. E aqui pra mim não é exceção. Tem partes que é bonito, porque o centro da cidade daqui também é minúsculo, né? É um cubiculinho. Então você anda 2 quadras ali, às vezes você acha que você tá no centro e não tá mais. Justamente. Você, Tem tipo, isso. vai pra um outro lado, assim, que já não é mais o centro, mas parece que é o centro ali, já tem umas casinhas, sabe? Então, eu tô achando a cidade bonita no geral, assim. E também tem muita coisa acontecendo, muita coisa pra fazer, que é uma coisa que muita gente que mora no interior daqui do Canadá acaba não gostando muito, né, das cidades não terem muita coisa para fazer, e Toronto é totalmente o oposto, né? Tem muita estrutura aqui, os bairros são muito bem preparados. Eu acho que a gente vai fazer uma resposta aqui de uma pergunta relacionada a isso também, mas os bairros são muito bem preparados. Tipo, se a gente não quiser, a gente não precisa ir para downtown, por exemplo, tem tudo aqui na nossa região. Então tem isso.
Então acho que a única comparação mesmo é essa, assim. Acho que de tamanho realmente o Brasil é muito maior, só que aqui é muito mais organizado, disparado na frente. Mais uma pergunta aqui da Karine, ela perguntou se o valor do aluguel realmente está muito alto e no modelo de leilão. E a resposta básica é sim, basicamente. Toronto é muito caro, gente. É a cidade mais cara do Canadá, não é à toa, é a maior cidade. A maioria dos imigrantes vem para cá ou vem para a província. E é no modelo de leilão. Então, até para alugar aqui, quando a gente alugou, né, o padrão por lei que você tem que pagar aqui, por lei, tá, no Canadá, você tem que pagar 2 aluguéis para entrar, que é o primeiro e o último. Só que aí, né, a galera que faz a intermediação fala que é de bom tom você oferecer alguns aluguéis a mais, né? Então acabou que a gente pagou 4 aluguéis de uma vez para poder entrar aqui. O primeiro e último, padrão, e mais 2 que foi ali de oferta mesmo para conseguir alugar o lugar. Porque se chegasse alguém oferecendo 3, oferecendo 4, o landlord ia em quem tá pagando mais. Então, em Toronto, no Canadá inteiro, né? Pelo que a gente conversou com o pessoal, no Canadá inteiro é assim. E sobre valores, é aquilo, né? Em Toronto, tipo assim, se você, vamos dizer assim, a média dos aluguéis está 2.300, 2.400, depende muito da região, depende do tamanho do lugar que você for pegar. Só que assim, o preço que você vai pagar 2.500 em downtown para você morar no centro da cidade é o mesmo preço que você vai pagar para morar num lugar muito mais tranquilo, dependendo, né? Tipo, a maioria das pessoas vão para downtown porque geralmente tem trabalho ali. Faculdade. A faculdade está no centro, então a pessoa que vem para fazer faculdade fica ali no centro. Se você trabalha remoto, igual a gente, e você não precisa ficar indo pro centro para trabalho, para alguma coisa do tipo, e você tá vindo para Toronto, não vem para downtown. Vai para Midtown, vai para as laterais, vai para East York, vai para North York, porque o preço vai ser o mesmo, de repente você vai pegar até a coisa melhor, prédios mais novos, porque no centro não tem prédio novo, né? E você vai ficar num lugar mais tranquilo. Ou também o que acontece muito, Toronto tem muito homeless, muita pessoa em situação de rua, e tem muitos shelters aqui, que são abrigos, né, para pessoas de rua, e geralmente eles ficam no centro, a maioria desses abrigos. Então os prédios que são perto desses abrigos tendem a ser mais baratos, justamente porque não tem comércio nenhum, porque ninguém quer fazer comércio perto dos abrigos de homeless, porque fica uma zona meio zumbi, assim, e tal. Respondendo a pergunta, tá caro mesmo e Caro, e é leilão mesmo. complicado de conseguir mesmo. O Rafael perguntou, está realmente ruim de trabalho por aí? Eu ainda não tô procurando emprego nem nada do tipo aqui, porque eu ainda tô com a minha empresa no Brasil, né? Mas o Júnior, que é da área de tecnologia, talvez consegue falar um pouco mais. Eu tô um pouco mais por dentro, porque eu participo tô dentro de vários grupos de pessoas aqui e tal. Depende da área, tá? Eu acho que, assim, se você for bom no que você faz, sempre vai ter espaço. As pessoas sempre estão procurando gente boa. Sempre vai ter espaço para você ou empreender ou fazer alguma coisa. Dependendo da área que você tá, se você trabalha um emprego mais querendo fazer juízo de valor, tá? Eu vou usar aqui o termo por falta de termo melhor. Mas se você trabalha num emprego normal, você, sei lá, um vendedor, você atende em loja, essas coisas do tipo, tá complicado. Tá mais disputado. Tá mais disputado, porque todo mundo tá atrás desses empregos assim. Porque como eu tava falando mais cedo, né, o Canadá tá passando por uma crise econômica, tem menos empregos normais assim. Se você trabalha na área de tecnologia, é a minha área, a gente precisa de gente, cara. Esse que é o negócio. O Canadá precisa de pessoas na área de tecnologia. Sempre precisou e eu acho que vai precisar por um bom tempo. Por mais que a galera sempre fica fazendo alarmismo, porque o Canadá vai fechar as portas, sei o que. Gente, se o Canadá fechar as portas para imigrante de tecnologia, o Canadá não cresce. Entendeu? Eles precisam de gente boa aqui. Até porque a tecnologia aqui no Canadá, pelo menos o que a gente teve contato agora... A gente vai chegar lá, mas a questão é, se você é área de tecnologia, tá? Aqui eu vou fazer o parênteses da área de tecnologia. Se você é da área de tecnologia, você não precisa nem do inglês super fluente, não, tá? Porque tem cada inglesinho horrível lá onde eu trabalho, que, pelo amor de Deus. E em outras empresas que eu trabalhei aqui do Canadá também, o inglês da galera imigrante não é tão bom assim. Você não precisa de um inglês tão bom assim quanto você pensa para fazer um trabalho bom aqui. A questão é, você é bom. Se você for bom, eu não tô nem falando muito bom, tô falando se você for bom, você já tá tranquilo. Porque o trabalhador canadense em si, aqui fica uma crítica também, é muito fraco, gente. A galera, eles não têm essa cultura mesmo de trabalho que a gente tem no Brasil. Eu acho que o brasileiro é a melhor pessoa para se trabalhar aqui fora, porque a gente vai para cima, entendeu? A gente é faca no dente e faz o negócio acontecer, e o canadense é mais assim, passinho de tartaruga, né? Porra, não, vamos aí, vamos trabalhar. Não, tem que entregar tal coisa? Tem, né? Mas, putz,
sabe, a galera é muito fraca de trabalho aqui. Então, se você é bom e você conseguir um emprego aqui para a área de tecnologia, maravilha, vem que vai ter emprego. Negociem o seu salário, tá? Porque os caras sempre vão querer pagar menos para imigrante. Isso é fato total em qualquer lugar do mundo. Todo imigrante, eles vão querer pagar mais barato. Conheça seus direitos, saiba dos seus direitos, saiba do que você pode ou não fazer, entenda a sua realidade, mas nessa vírgula da área de tecnologia, sim, se você trabalha em um emprego mais normal, tá um pouco punk. Vai ter mais gente aí concorrendo com você, muita gente. O Rafael também perguntou se a gente tem planos para residência permanente. É óbvio que com sim. certeza. A gente tem esse plano faz 10 anos, mais ou menos. Justamente, se vocês ainda não viram, né? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez ou aqui no nosso canal pela primeira vez, a gente tem um vídeo aqui no canal falando de toda a nossa trajetória aí de mais ou menos 10 anos, né? Com planejamento com o Canadá, meio que tudo que a gente fez assim. Mas agora, aqui no Canadá, com o Júnior trabalhando nessa empresa, o nosso plano principal é o Canadian Experience Class. Então, ele vai trabalhar para essa empresa durante 1 ano e depois a gente vai aplicar pelo Express Entry. Um ano após chegar aqui, né? Eu já tô nessa empresa faz quase 2 anos, mas como a gente chegou em dezembro, então conta a partir de dezembro. Então, em teoria, em dezembro de 25, bate 1 ano e a gente pode aplicar já no Canadian Experience Class. Para isso, algumas coisas precisam acontecer. Isso. A primeira é que, obviamente, eu preciso manter o meu emprego. A segunda é que a gente precisa fazer as provas de inglês, que a gente não precisou fazer. O nosso processo de vinda para cá não precisou da prova de inglês. O que foi muito bom, porque senão ia ser muito corrido pra gente no Brasil, mais do que já foi. Mas aqui não tem escape, né? A gente vai ter que fazer a prova de inglês, mas também tanto faz, né? A gente faz, né? Pô, foda-se. E aí, como um plano B, digamos assim, a gente quer já nesse ano de 2025, antes de completar o período de 1 ano, né? A gente já quer abrir o nosso perfil no Express Entry, para meio que já mostrar, já fazer a prova do inglês, já abrir o perfil lá e já deixar certinho. Fazer a tal da declaração de intenção, né? Que meio que você coloca lá para a província, fala meio que você tica lá as províncias que você quer e aí você meio que coloca num ranking, né? Aí você pode colocar, gostei de Ontário, quero ficar, tô adaptado, já tenho emprego, né? Então tem chances de em algumas das chamadas do governo, que estão sendo cada vez menores agora, né? Porque eles estão dando uma segurada na mão. Em alguma das chamadas do governo eles podem chamar e a gente conseguir, né, a carta para ficar aqui, a residência permanente. E aí abre todo um leque de possibilidades aí que a gente não tem hoje, porque a gente não é residente permanente. Mas aí a gente deixa para outros vídeos aí. Então, basicamente, esse é o nosso plano para residência permanente. Tem outra aqui do Rafael, que é onde morar em Toronto. Acho que essa a gente respondeu, vou passar bem rápido. Mas... Midtown. Vem para Midtown ou vem para East York, que é bem bonito, tem bastante coisa também. Esquece Downtown, a menos que você tenha emprego lá ou vai fazer faculdade. Qualquer outro cenário, foge de Downtown. Vai para as beiradas, que tá bem melhor. Vai pagar o mesmo preço com uma estrutura melhor, prédio mais novo. Um monte de coisa perto, e tem tudo um monte perto. De comércio. A gente tá gostando bastante daqui. Então a última que a gente vai responder aqui é da Pri Agostini. Espero que eu tenha falado certo aí seu nome. Mas ela pergunta o que vocês mais gostaram e menos gostaram. Teve outras pessoas que perguntaram mais ou menos isso também. Então a gente vai compilar tudo nessa resposta só, né? E aí, gente, não tem uma coisa que não gostou ou uma coisa que gostou. São várias coisas. Então a gente fez uma listinha aqui com algumas das coisas. E vamos começar primeiro com as coisas que a gente não gostou do país, desde que a gente chegou aqui. Primeiro ponto, comida, gente. Primeiro que não existe uma comida canadense, né? Poutine. Tipo, poutine, gente, é batata molhada com molho de carne, que eu não gosto de batata murcha. É batata frita, né? com queijo. Então eu não curti muito, assim... Talvez algumas pessoas vão me massacrar também, mas eu não gostei do maple syrup. Eu experimentei aqui logo que eu cheguei. Peguem leve com a Bia aí nos comentários. Mas eu não gostei do gosto de madeira, que ele tem um gosto... É tipo um mel com mel amadeirado. Gosto amadeirado, assim. Eu não gosto muito desse gosto, então... Enfim, não me agradou muito, né? Mas não tem comida isso aqui, né? Esse é o padrão, né? De canadense. O que mais tem, daí é as comidas de imigrante, né? Vai ter muito. Só aqui na rua que a gente tá deve ter uns 5, 6 restaurantes asiáticos. Tem comida indiana, tem hambúrguer, mas aí hambúrguer meio que não conta como uma comida tradicional daqui. A grande questão é,
Você vai pegar um prato normal, assim, tipo um arroz com frango, qualquer coisa do tipo, se os caras não temperam direito, é tipo... Ou tempera muito apimentado. É sempre ou muito apimentado ou zero gosto. Não existe o meio termo. Então acho que o canadense é bem ruim aí na culinária. O sushi, muita gente falava sobre o sushi daqui, né? Não sei se é o verdadeiro, né? Que é feito por japoneses mesmo. Mas a gente achou muito estranho, é muito seco, assim, o sushi não tem um cream cheese, ele falta o sauce. O brasileiro, ele pega toda a comida e deixa melhor, tá? Eu acho que o canadense não aprendeu essa tática ainda. Então a comida ruinzinha, fraca. Assim, tem umas comidas que são boas também, né? Mas a maioria acaba sendo meio mais ou menos, assim, no geral, né? Ah, tá. Uma outra coisa que a gente não gostou muito foi a iluminação em relação ao inverno e verão. Em relação ao inverno, escurece 4 horas da tarde, basicamente. Só que é muito mais fácil de adaptar com escurecendo mais tarde, porque a gente liga a luz, faz as coisas. Escurecendo mais cedo, né, no caso. Isso, escurecendo mais cedo. O que a gente está encontrando muito mais dificuldade, achando muito mais difícil agora que a gente está no verão, escurecendo quase 10 horas da noite. Gente, é muito estranho você jantar e o sol tá no ar, entendeu? Tá claro. Eu sempre via filme da galera, assim, jantando e estando claro lá fora ainda, e eu achava que eles jantavam, tipo, 5 horas da tarde. Nossa, como o povo come cedo, né? É só o verão. Mas, na verdade, é porque no verão fica claro até muito tarde, então isso tá sendo bem difícil, assim, a gente tem que fechar tudo, a casa, né, pra... Tipo, chega umas 8 horas, 9 horas, a gente vai fechando tudo, já liga umas luzinhas abaixo, assim, pra conseguir meio que ir pegando no sono, sabe? Senão fica bem difícil pra dormir. O outro ponto aqui que a gente colocou foi o sistema de saúde. Eu não gostei do sistema de saúde daqui. Ele assim... Ele parece muito com o SUS no sistema de que é gratuito e tal, e a demora também... A gente vai soltar um vídeo aqui ainda no canal falando só sobre o sistema de saúde, que a Bia recentemente fez uma cirurgia. Eu fiz também umas questões ali também por causa da respiração, que eu tava tendo uns problemas e tal. E a gente vai soltar um vídeo em mais detalhes sobre isso. Mas a saúde não não achei lá todas essas coisas não. E você não tem acesso à saúde privada como você tem no Brasil. Então, por exemplo, no Brasil... Quando você tem um emprego, você tem um plano de saúde. Esse plano de saúde, você consegue ir num hospital melhor, você consegue ser atendido mais rápido, você consegue marcar uma consulta com um especialista rapidíssimo. E aqui não tem isso. Aqui tudo passa pelo SUS deles e aí você está sujeito às demoras daqui também. Mesmo com um plano de saúde. Porque o plano de saúde daqui do emprego que eu tenho, por exemplo, não é um plano de saúde, ele é um seguro de saúde, que é diferente. Então ele cobre alguns gastos, mas ele não te dá nenhum acesso a mais. Hospital particular, né? Tipo, ele cobre algumas consultas que não tem no público, ele cobre os medicamentos que você tem que comprar e tal quando tá com receita, mas realmente essa questão de não ter a possibilidade de pagar um particular, de ter um acesso a um plano de saúde, é algo muito estranho mesmo, porque até agora que eu passei pela cirurgia, né, que a gente vai fazer um vídeo separado sobre isso, falando como foi toda essa experiência, o hospital em si, eu achei ok, pensando num SUS da vida, assim, né? Fazendo comparativo, a estrutura é muito boa do hospital. A gente vai se aprofundar mais lá no outro vídeo, né, mas eu achei, assim, ok, não é nem bom nem ruim, foi ok. Mas a todo momento que eu tava lá no hospital, a gente até tava conversando sobre como que não tinha a possibilidade de eu ser transferida para um hospital particular, sabe? Se eu tivesse uma emergência muito maior, que eu fiquei um dia inteiro lá no corredor do hospital, lá aguardando a cirurgia, né? Que eu precisei fazer. E meio que não tinha o que fazer. Tipo, não tinha nem como você pagar para ter um atendimento mais rápido, sabe? Como no Brasil, assim mesmo, que... Se você, às vezes, você tá numa situação de emergência de saúde, você não quer esperar lá no SUS, né, ter o risco de morrer ali no SUS, né, você vai num particular e paga o dinheiro que for, que tiver que pagar. Né, aqui não tem essa opção, basicamente. Aqui parece que não tem essa opção, então isso a gente achou muito estranho, mas assim, talvez a gente não sabe ainda como tudo funciona, a gente tá aprendendo ainda, né, porque a gente ficou pensando até
tipo assim, famosos. Uma pessoa que é famosa aqui no Canadá, em Toronto, será que ela também vai no hospital público? Eu vi que muita gente aqui acaba indo para os Estados Unidos, por mais incrível que pareça, Quem né? tá Porque perto, Toronto lá tá... é tudo particular, no Toronto caso. tá 1h30 de Nova York, mais ou menos. A galera vai pra lá e faz os procedimentos lá e volta. Mas aí a gente deixa mais detalhes pro outro vídeo aí. Enfim, é ok. O sistema de saúde é ok, mas é muito demorado. Outro ponto que eu coloquei aqui foi sobre o canadense ser muito passivo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o canadense é muito calminho, cara. Muito, é lento, é muito passivão. Eles aceitam as coisas, que acontecem, entendeu? Por exemplo, tava fazendo um comparativo esses dias dos protestos que tava tendo no Brasil, os protestos que tem no Brasil recorrentemente, e os protestos que tem aqui em Toronto. E aqui os protestos, nossa, a galera vai lá, ergue uma plaquinha, não dizendo, né, que a galera tem que ser violenta em protesto nem nada do tipo, mas é uma galera que, eles engolem muito sapo aqui, entendeu? A galera, escuta muito quieta as coisas e o governo tira proveito disso com toda certeza. Acontecem coisas estranhas aqui na política do Canadá também, né? A gente não vai falar, nossa, lugar maravilhoso, política é uma merda em todo lugar do mundo. Aqui não é diferente. Só que a galera é muito nossa, sabe? Vou fazer uma reclamação formal. Né? Tem muito isso, tem esse meme, né? O canadense, ele tá puto, ele fala, não, eu vou fazer uma reclamação formal. Não vai acontecer nada, a gente sabe que não vai acontecer nada. Até em ritmo de trabalho mesmo, né? Eles são mais... Assim, talvez seja até um pouco bom que eles encontram mais um equilíbrio ali entre trabalho e vida, né? Por ser mais... Mas aí acaba que talvez as coisas ficam mais demoradas, né? Faz as coisas mais demoradas. Ou até mesmo o sistema de saúde, às vezes é muito demorado por conta disso também, né? Porque... os processos são muito lentos, assim. Então, outra coisa que a gente não gostou é as pessoas serem mais fechadas, que a gente já comentou aí mais, né? Então não vou nem aprofundar muito aqui. E aí, para finalizar, de uma coisa que a gente não gostou também é os sistemas bancários, especialmente dos sistemas bancários dos bancos tradicionais. No Brasil, a gente estava muito acostumado com o Nubank, né? A praticidade do Nubank, do Inter ali, dos bancos digitais. E aqui no Canadá tem alguns bancos digitais, só que eles não aceitam imigrantes recém-chegados, né, no país. Você precisa ser um residente permanente, pelo menos. Então a gente acaba tendo que recorrer aos bancos tradicionais mesmo. E, gente, tem tanta coisa que eu acho que isso dá um outro vídeo. Daria um vídeo inteiro sobre isso, porque, como a Bia falou, né, no Brasil você tá muito bem servido no Nubank, Inter, C6, tudo você resolve, tudo no seu celular. Aqui também você resolve, só que mesmo no app as coisas demoram. Então, você vai pagar uma fatura de cartão no Nubank, você paga na hora, zera, acabou. Aqui você manda dinheiro para conta do cartão de crédito, é muito louco, eles separam isso dentro do aplicativo. E você tem que esperar 1 a 2 dias para você ver que o saldo tá renovado. É muito atrasado, assim. Você paga a conta, mas a conta não foi paga necessariamente ainda, sabe? É uma coisa meio que também é demorado, sabe? Parece que... Não à toa tem um banco digital aqui no Canadá, que é o Nel Financial, né? Que eles contratam muita gente do Brasil. E eu fiquei sabendo, né? Nas entrelinhas da internet, que eles estavam tentando contratar gente que trabalhava no Nubank também, para poder copiar e trazer para cá. Mas eles, assim, em comparação aos bancos grandes, eles estão engatinhando ainda, né? Mas é muito atrasado, gente. A galera usa cheque aqui. E não tem cheque. Pix. Não tem Pix. Não tem Pix, velho. O lugar não tem Pix. Você entende isso? Tanto é que, a gente foi numa feira esses dias, que lá nessa feira, todas as bancas só aceitavam dinheiro. A maioria, na verdade, né? Só Teve aceitavam uma ou duas dinheiro. bancas que passava cartão. Algumas que passavam cartão, mas eles não aceitavam e-transfer, que é a forma, o Pix deles aqui, porque esse transfer demora 1 dia, 2 dias pra cair na conta da pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode mostrar ali que fez o pagamento e depois ir lá e cancelar. Às vezes demora algumas horas, mas mesmo assim não é instantâneo. Que é o negócio. E aí lá nessa feira também tinha um cara... Cara, muito louco isso. Parecia um negócio meio pirata de filme. Mas era um cara que ele tinha uma banca pra você ir lá,
passar o cartão na maquininha dele e ele te dá em dinheiro em espécie pra você poder usar na feira. Não, isso Bizarro. foi demais. Isso pareceu que a gente voltou uns 20 anos atrás. É assim. bizarro. O sistema financeiro do Canadá ele tá engatinhando ainda. Então, tipo assim, por isso que eu falei lá no começo, se você trabalha com tecnologia e tal, tipo, vê vaga nesses bancos aí que estão fazendo coisa digital. EQ Bank, Neo Financial, vai nesses lugares aí que os caras precisam, viu? Porque é atrasado mesmo. Vamos falar de coisa boa então, dona Bia? Então vamos falar das coisas que a gente gostou então do Canadá nos primeiros meses. A lista é maior, pelo menos. Bem parecida até. É. Primeiro a segurança, né, que a gente já falou, realmente é muito seguro o país, assim, a sensação de segurança mesmo das cidades na rua e tudo. Outra coisa que eu gosto daqui, eu coloquei clima. A Bia até estranhou, você colocou clima na lista? Eu coloquei, porque eu gosto de frio. Sempre gostei de frio, foi um dos motivos de eu ter saído da minha cidade natal lá em Campo Grande pra ir pra Curitiba, foi por causa do frio. E se desse eu ia descer, eu ia descendo pro sul até ficar cada vez mais gelado. Aí não deu, a gente veio pro extremo norte aí do mundão. Eu gosto do clima, cara, mas é aquilo, é muito de gosto, né? Tem gente que não gosta, eu adoro. Tá muito legal, assim, de ver as estações sendo bem separadinhas, separadinhas, assim, sabe? Que era o inverno, agora é primavera, aí você vê todas as folhas, o verde das árvores é um absurdo de verde, assim, que é um verde novinho, sabe? Porque as flores, as folhas acabou de sair, assim, é muito bonito, e agora estamos entrando no verão também, então tá bem definido e é legal de ver, assim, essa divisão. A gente já teve aí um primeiro 30 graus canadense aí. Foi calorzinho esses dias aí, mas o clima é muito bom, bem divididinho, dá um senso de transição melhor assim entre uma estação e outra, eu gosto bastante. Outra coisa que a gente gostou foi em relação ao poder de compra. Eu vou falar sobre esse aqui, porque uma coisa que eu sempre quis ter no Brasil foi, por exemplo, uma mesa que regula a altura para trabalhar, porque eu trabalho no computador, trabalho sentado e todo mundo sabe que ficar sentado não é bom. E uma mesa dessa no Brasil é R$3.000, entendeu? E eu paguei $150. É absurdo. Eu montei aqui, tipo assim, o melhor maquinário que eu já tive na minha história. Eu comprei câmera, comprei um monitor top pro meu trabalho, comprei um teclado que eu customizei. Tipo, todas as coisas do meu trabalho eu comprei nos primeiros meses que a gente tava aqui. Não precisou, tipo, quebrar a banca para fazer isso. E que são coisas que no Brasil você ia ter que pensar, repensar de novo, parcelar um monte de coisa. Tipo assim, tomar muito cuidado para as coisas não saírem do rumo, porque senão você quebra as suas finanças, e aqui você não tem isso. Então aqui você consegue acesso a coisas boas muito mais fácil, mas muito mais fácil, sem quebrar a banca, entendeu? Tudo é muito acessível. Toronto é caro? Toronto é caro. O aluguel é caro? É caro. O mercado tá caro? Tá caro, mas não tá aquele absurdo. E aí para você comprar as coisas que são essas coisas que você não vai repor sempre, tipo sofá, um tapete, tô olhando para as coisas aqui, né? Tipo uma cafeteira, uns negócios aqui da casa. Você compra, as coisas são boas. As coisas são muito boas. Vão durar, você sabe que elas vão durar por muito tempo e elas são baratas. E isso é um negócio que para mim não faz sentido no Brasil, cara. Como que, tipo, às vezes as coisas que a gente exporta para fora é mais barato você comprar aqui fora do que comprar no Brasil. E aqui você tem acesso a muita coisa, muito barato. Outra coisa que eu gostei bastante de Toronto foi ter muita coisa acontecendo na cidade. Às vezes a gente fica até meio overwhelmed, assim, de coisas acontecendo. O que é bom, né? Que muita gente fala que no interior não tem muitas coisas pra fazer. E aqui tem até demais, né? Então é uma coisa que a gente achou bem Cidade bom. bem viva. Sempre tem alguma coisa. Não importa a estação. No inverno também tinha bastante coisa acontecendo. Sim. Você já falou também sobre a estrutura dos bairros, né? Que cada bairro aqui é uma coisa que a gente gostou também, pelo menos dos que a gente conheceu até agora. A gente não conheceu Toronto inteiro, né? Mas os bairros que a gente andou até agora, parece que sempre tem um centrinho comercial ali, sempre tem um espaço aqui que é bem americanizado, que tem vários comércios, tipo um quarteirão assim com vários comércios, e tem vários desses espalhados pela cidade. Então muitas das vezes você não precisa sair do seu bairro e ir pro centro, você encontra ali já as coisas próximo da sua casa, sabe? Então isso a gente achou interessante, a estrutura dos bairros, né?
O último da lista é a lava-louça. Gente, a cultura da lava-louça tem que chegar no Brasil, pelo amor de Deus. Muito bom. No começo é estranho, né? Você tem que ficar colocando coisa lá e tal. Depois que você aprende a fazer o Tetrix ali das louças dentro da lava-louça, nossa, é uma maravilha. Não tem que lavar a louça, é muito bom. E não é nem questão da torneira, água gelada nem nada, porque as águas daqui, todas as torneiras daqui são aquecidas, né? Você pode aquecer, pode ter água gelada, água quente, mas a lava-louça tem que chegar no Brasil, gente. É libertador não ter que lavar a louça. É maravilhoso. E aí, por último, pra finalizar, uma coisa que não é nem... Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, que é os apartamentos serem climatizados, que no Brasil é uma coisa que a gente sofreu muito nas casas que a gente morou, lá em Curitiba especialmente, que a casa ou tá sempre muito quente, ou tá sempre muito fria, e não tem, né, essa questão da calefação, tem a questão da umidade também, né, no apartamento, na casa. E aqui é muito bom por ser climatizado, por ter o controle ali da umidade, né, dentro do apartamento. Então, tá sempre bem tudo limpinho, né? Só que ao mesmo tempo, tem dois poréns, assim, que fez eu não gostar também da climatização, que essa circulação de vento causa uma poeira muito grande dentro do apartamento, que isso talvez tenha causado alguns problemas respiratórios na gente, principalmente no Júnior. A gente vai falar lá no vídeo da saúde, né? E seco, né? E também é muito seco, por estar sempre com essa ventilação assim, é muito seco. Então, assim, obrigatório o uso de umidificadores aqui nos apartamentos do Canadá. Nas casas eu acho que também, porque o sistema é o mesmo, né? Então, umidifica aí, porque senão o narizinho vai sangrar. Vai sangrar. Né? Então, essas foram as nossas primeiras impressões aí nesses 6 meses. Tem muita coisa ainda para viver, muita coisa para acontecer ainda, né? Muitos lugares que a gente quer conhecer, tanto aqui em Toronto quanto nas cidades em volta, por aqui também. Então, a gente pretende trazer mais vídeos aqui pro canal também, né? Estamos organizando ainda um pouco como que a gente vai fazer essa dinâmica aqui de gravar os vídeos, mas eu quero trazer mais coisas por aqui também, então. Segura aí, você fica cobrando vídeo no Instagram e calma família, vai sair vídeo. Falando no Instagram, obrigado a todo mundo que mandou as perguntas, né? Pra gente poder responder aqui nesse vídeo. Se você não segue a gente no Instagram, você caiu de gaiato nesse vídeo. Tá na tela aí, ó, @Morelo por aí. Acompanhar a nossa jornada aqui no Canadá. Se inscreve aqui no canal também. Se inscreve, dá like, comenta ideia de vídeo também. E é isso. Um abraço.